Olá, veterinário! Deixa eu abrir aqui, paradinho aqui. Aqui. Oi, 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 como é que estamos por aí? Vete, seguinte, mais uma live de quinta-feira aqui pra gente. Hoje a nossa conversa é sobre diferenciação na medicina veterinária. E por que essa conversa? Por que esse tete a tete aqui nessa live? Por que se aprofundar nesse tema? Porque ainda existem muitos veterinários fazendo igual a todo mundo, fazendo mais do mesmo. E sabe por que esse tema é tão importante? Oi, Thay, porque quando a gente recebe aquela famosa frase tá caro, ou quando a gente é comparado com outro veterinário, ou quando nos questionam por que o nosso é mais caro, ou enfim, isso é porque nós não estamos conseguindo gerar valor percebido no nosso cliente, é porque nós estamos sendo iguais aos outros veterinários, aos outros colegas, às outras clínicas. E esse é um dos principais pontos, né? E aí hoje no mercado, onde o mercado vet pet é um dos que mais cresce no Brasil, quanto mais negócios abrem, a gente fica se perguntando, mas afinal, Clarice, como eu faço para me diferenciar no meio esse entre mar de negócios, esse mar de vets e pets que estão abrindo a todo momento? E a verdade é, oi Sintonia Pet, Brandão, tudo bem com vocês? E a verdade é que se diferenciar no mercado hoje é crucial para que tu consiga te posicionar, faturar, ter clientes apaixonados. E aí eu queria, primeiro de tudo, para a gente aprender a se diferenciar no mercado vet pet, a gente tem que começar lá do comecinho, das bases. E a verdade é que o primeiro passo aqui, primeiro, é entender qual é o meu nicho. Clarice, de novo essa história de nicho? Sim, de novo essa história de nicho. Por quê? Porque se eu tenho um foco, um nicho, eu sei tudo sobre ele, lembra? Eu vou a congressos, eu leio livros, eu pesquiso, eu estudo, eu sei tudo o que acontece nele. Eu sei tudo que tem de novo na dermato, no felinos, na nutrição, na nefrologia, na tudo. Oi, Renato! Então, quando eu sei bem exatamente qual é o meu nicho, quando eu sei me aprofundar. Oi, Marquinhos! Quando eu me aprofundo nisso, quando eu sei exatamente o que está acontecendo no meu mercado, eu começo a identificar, oi Rosilda, as lacunas que ele tem e aonde eu posso melhorar. Então, ter um nicho é muito importante. E a gente já teve várias lives sobre nichos, não vou me aprofundar tanto sobre o nicho, mas uma das importâncias é essa, ter um foco, porque quanto mais eu foco naquele mercado, melhor eu sou nele. Se eu sou um excelente cardiologista, eu vou ser o melhor cardiologista. Se eu vou focar em felinos, eu vou ser o melhor felinos. Então é isso que eu tenho que entender. Agora, quando eu sou um clínico geral, ou eu não tenho um foco exatamente, como que eu vou ser o melhor daquilo, né? E aí, depois que eu entendo nisso, o próximo passo é o quê? A persona, o meu público. Quando eu entendo exatamente quem é a minha persona, quem é o meu público, quais as dores, o que eu entrego para ela, o jogo vira. Então, porque... Ai, Clarice, de novo falar sobre isso? Sim, de novo. Porque enquanto vocês não alinharem essa base, não saberem exatamente quem é a persona de vocês, o público de vocês, as dores que eles enfrentam, o desafio que ele enfrenta, como ele vive com aquele pet, como ele não vive, não adianta eu falar nada de diferenciação, porque vai ser só algo que não vai ganhar tração. Vai fazer um pouquinho e depois vai desistir, porque de repente nem foi de encontro ao que a tua persona esperava do teu trabalho. Então já temos aqui 2 pontos, nicho e persona. E aí, o terceiro ponto aqui, aliás, um dos principais é como é que está acontecendo hoje
é a diferenciação dentro dos veterinários. O que vocês fazem? A grande maioria dos veterinários, quando quer fazer algo diferente, o que ele vai fazer? Vai pesquisar o que está acontecendo nas clínicas veterinárias, nos pet shops, no mercado. E aí vocês começam a olhar para o lado e ver o que os outros estão fazendo. E qual é o problema de eu olhar para minha concorrência, para olhar o que o pessoal está fazendo na região? Eu acabo tendo referências iguais. E quando eu tenho referências iguais, eu faço mais do mesmo. Ou se eu não faço igual, eu faço muito similar. E se eu faço muito similar, não é diferenciação. De novo, eu sou só mais um no meio entre tantos outros veterinários. E aí não tem diferenciação. De novo, eu tô na briga de preços, eu tô igual, não tô fazendo nada diferente. Alguém já fez primeiro, eu só peguei a onda. Então, tudo isso não é diferenciação. Clarice, como eu posso me diferenciar? Agora vai pro primeiro passo aí. Começa a hora que a gente pega papel e caneta na mão. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista das marcas, sei lá, de qualquer segmento. Seja de segmento, sei lá, de bebida, de comida, de roupa, qualquer segmento. E aí vocês vão começar a notar tudo que elas fazem que chama a atenção de vocês, que vocês acham diferente. Exemplo, Red Bull. Red Bull é uma marca muito legal, porque ela é diferente. O que ela faz? Uma vez que ela entende que o público dela são jovens, que usam energético para consumir com outro tipo de bebida, que usam energético para fazer, às vezes, esportes, ou que usam energético para fazer outras coisas que tenham energia, ele faz ações como aquela corrida maluca de rolimã, que é muito legal e é de acordo com o público dela. Então ela vai se diferenciando. Ah, Clarice, mas isso é uma marca grande. Ótimo, vai anotando o que tu pode fazer de diferente. Por exemplo, o chá de afeto foi tirado de uma referência de uma loja plus size, de um e-commerce plus size que eu vi e transferi essa ação para a medicina veterinária. Ou seja, me diferenciei olhando para fora do mercado. Então, o primeiro passo aqui é eu começar a olhar para fora do mercado, trazer as ações que eu acho bacana e traduzir para o meu mercado. Eu não vou copiar, eu vou pegar uma ação que eu acho legal e vou traduzir para o meu mercado. O chá de afeto foi uma ação que eu vi numa loja plus size. E aí, a minha ideia era, a princípio, entregar um chá de afeto para os tutores. E aí, conversando com uma das minhas alunas, que tem especialização em chá terapia, ela me disse, Clarice, existem vários chás que a gente pode dar para os pets. E ela me passou uma lista, eu disse, beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um chá de afeto para tutores e pets. E foi o que aconteceu. Foi uma forma de eu diferenciar a minha comunicação com os meus clientes lá na MCA e assim para os meus alunos do curso Marketing para Veterinários e assim com os meus clientes onde eu dou mentoria. Então, tudo isso é diferenciação, mas eu olhei para onde? Para fora. Eu não posso ficar olhando para o coleguinha, porque o que o coleguinha está fazendo, porque eu faço igual. E aí eu inovo. O Vet Kids. O que eu fiquei pensando? Depois que eu li o livro O Poder do Hábito, tem um capítulo que fala muito quando a gente trata sintomas e quando a gente vai na raiz do problema. E eu lendo aquele livro, eu comecei então a buscar sempre as raízes do problema. Quando a gente pensa em fazer uma ação social na veterinária, qual é a primeira ideia que aparece pra gente? Ah, doar ração pra ONG. Só que, porra, doar ração pra ONG, todo mundo faz. E quando a gente doa uma ração para a ONG, a gente está apenas tratando sintomas. Porque hoje as ONGs só existem, os cachorros só estão em ONGs porque são maltratados. E os cães só são maltratados e mal cuidados porque nós não fomos ensinados desde a criança, a grande maioria das pessoas, a tratar como deve ser tratado um animal, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre responsabilidade com esse animal. Se desde lá do comecinho a gente fosse ensinado assim, talvez a realidade hoje, o número de ONGs fosse menor. E aí eu comecei a buscar, e por isso que eu criei o Vet Kids. É uma ação que é tanto social como comercial. Você pode fazer o Vet Kids. O que é o Vet Kids, Clarice?
é quando você vai ensinar crianças a cuidarem dos pets, tanto nas escolas públicas, que pode se tornar uma ação social, quanto nas escolas particulares, que aí você está fomentando um relacionamento futuro. Porque as crianças é o maior público e o melhor público para te ensinar algo e ela ficar cobrando os pais em casa. E se essa criança tem você e a sua clínica como referência, ela vai ficar martelando. Quem é que tem filho pequeno que fica martelando na cabeça do pai? Ai, tal marca, tal empresa, faz isso, faz aquilo. E da onde que eu tirei essa referência? Eu não sei se na região de vocês tem, mas aqui tem aulas de trânsito nas creches. E a Duda lá pelos seus 3, 4 anos teve uma aula de trânsito com a polícia militar na escola, onde eles botavam aquelas caixinhas e faziam, eles eram os carrinhos, e aí paravam no sinal, e o fulano atravessava a faixa de segurança. Então teve a educação no trânsito. E aí o que acontece? Nessa educação no trânsito, ela ganhou a minha primeira habilitação. E aí com 4, 5 anos, ela colocou na cabeça dela que ela ia conseguir dirigir um carro. E aí ela simplesmente entrava no carro e dizia, eu vou dirigir o carro. Quem é que tirava aquela criatura da direção? Então a criança ela tem muito isso. E aí desde então ela sempre cuidou sinal vermelho, sinal amarelo, essas coisas. Então a criança, quando ela é ensinada e reforçada isso, ela cobra muito dos pais. E a criança martelando na cabeça do pai, o cuidado acontece. Então quando eu criei o Vet Kids, foi com esse objetivo, foi tratar a raiz do problema. E aí foi se transformando numa ação super bacana. Porque a experiência do cliente de estar com o Vet Kids, de ensinar um filho, de ele pegar, escutar, apalpar o animal, aprender a ver os dentinhos, faz toda a diferença. E o pai, por sua vez, fica encantado com esse tipo de atendimento. Então esse aqui é o nosso terceiro passo, olhar para fora do mercado. O que eu estou vendo fora do mercado que eu posso traduzir para o meu mercado? E aí eu estou inovando. Esse é o primeiro passo para eu me diferenciar e para eu inovar dentro da medicina veterinária. E depois que eu entendi que eu posso começar a abrir esse horizonte, olhar para fora, entender como funcionam as outras marcas e traduzir para o meu mercado, eu tenho que entender que tudo isso a gente tem que estar baseado o quê? Na experiência do cliente. E sabe por que a experiência do cliente? Porque já foi comprovado na neurociência e no neuromarketing que quando eu sinto, eu compro. O potencial de compra, quando envolve experiência e sentimento, é muito maior. E Clarice, como é que eu crio experiências no meu cliente? A verdade, veterinário, é que você pode criar experiências com o teu cliente desde as redes sociais até o momento que ele põe o pé na tua clínica, ou se você é a domicílio, você põe o pé na casa desse cliente. Clarice, como eu faço isso? Vamos criar aqui um passo a passo? Então tá, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, né, Andressa? Vamos fazer o seguinte, quando eu tenho que ter, e aí por isso que é tão importante os procedimentos padrões. Eu tenho que ter claro nas redes sociais qual é o meu primeiro passo quando o cliente entrar em contato comigo para falar inbox, para perguntar qual o preço da castração, qual o preço da consulta. E o primeiro passo aqui é eu não fazer leilão de preços, é eu não dar de cara esse valor. É 120, é 450, fora castração, fora medicação, fora anestesia. Então, o primeiro passo aqui é eu perguntar, oi fulano, qual o seu nome e o nome do pet? Ah, o meu nome é Clarice e o meu pet é a Cacau. Então, me conta um pouquinho mais sobre a Cacau, por que você quer uma consulta, o que está acontecendo? Ela vai dizer, apareceu uma coceirinha aqui, tá vermelho, ela não para de coçar, é um barulho gigante. E aí eu vou falar o seguinte para ela, entendi. Então, provavelmente ela precisa de uma consulta com um dermatologista. Só vamos fazer o seguinte, eu tô conferindo aqui a minha agenda, me passa o teu celular, o teu WhatsApp, para que eu possa entrar em contato por lá e passar as informações da consulta? Ela vai dizer, sim, claro, vai passar. Ou seja, já trouxe ela para mais perto, pro meu WhatsApp. Eu não simplesmente fiz um leilão de preços e passei o preço. E lá no WhatsApp eu vou mandar, oi, tudo bem? E vou esperar ela responder.
Se é a sua secretária, conduza ela dessa forma. Respondeu, oi, aqui é a secretária, ou aqui é o veterinário tal. E você entrou em contato pelo Instagram para saber sobre consulta. E é verdade que pelo que tu me passou, provavelmente ela precisa de uma avaliação com um dermatologista, de uma consulta com um dermato, que é onde a gente faz raspado, faz cultura, faz isso e faz aquilo. E eu já dei uma conferida aqui na minha agenda, eu tenho horário liberado para tal dia e tal hora. Posso confirmar? Ou seja, não dá tempo de ele pensar, já passa tudo mastigado para ele só dizer sim. E aí, quando ele confirmar, tu diz, então, perfeito, consulta confirmada, provavelmente, aí nesse momento ele vai perguntar o valor, e aí você passa, tal valor, mas neste valor já inclui os exames necessários, raspado, cultura e tal, pra gente entender o que tá acontecendo com a Cacau. Pronto, e aí, quando ela falar isso, ok, então, Clarice, só pra gente já saber como é que funciona a Cacau, pra gente já ir avaliando a Cacau por essas informações, eu vou te enviar um questionário pré-consulta pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a Cacau. E aí tu envia um questionário pré-consulta para esse cliente. Clarice, um questionário pré-consulta, o que tem nesse questionário? Primeiro, os dados para cadastro. Segundo, as informações que você acha necessário para ter mais noção do caso que está vindo, como ração que come, que tipo de shampoo que usa para tomar banho, se toma banho no pet shop. Então faz uma lista de perguntas para que quando esse cliente chegue até você, você já tenha mais ou menos uma noção. Provavelmente, intuitivamente, tu já faz isso quando o cliente chega, que é as primeiras perguntas que você faz. Pega essas primeiras perguntas antes da anamnese física e manda no questionário pré-consulta para ele responder. Por que que isso é uma inovação? Por que que isso é uma diferenciação? Porque você já faz o cliente se comprometer com você, com a sua consulta, desde o agendamento. Então, isso faz ele perceber, nossa, nem começou a consulta e ele já está se interessando pela Cacau. Então, isso é uma experiência para o cliente. E aí, não esquecendo de lembrar a consulta um dia antes, porque se eu mando uma confirmação, eu dou a possibilidade de ele desmarcar a nossa consulta. Então, é importante aqui que seja um lembrete e não uma confirmação. Mandando lembrete, quando ele chegar, uma vez que você já está conduzindo o seu consultório para trabalhar com horário marcado, você já vai saber o nome desse tutor e desse cliente que chegou na hora marcada. Você vai oferecer um chá, que seja o chá de afeto. Não, guarda o chá de afeto. Vai oferecer um chá. Oferecendo esse chá, você vai perguntar se está tudo bem com a Cacau, se teve alguma dificuldade no questionário pré-consulta. Enfim, lembrando que no lembrete da consulta anterior, já que é de dermato, avisa para não dar banho, para não tirar as feridas. Essas coisas para quê? Para que seja mais efetivo a conduta clínica, né? E para que ele também se sinta acolhido. E é muito legal, olha só, diferenciação, uma coisa simples. Porque quando a gente fala em diferenciação, a gente pensa, nossa, vou inventar a roda. Não! Diferenciação está nos detalhes. Diferenciação está nos pequenos cuidados que você tem com o seu cliente, né, Ju? E aí é o seguinte, você pode fazer um vídeo para cada tipo de consulta. A pessoa confirmou a consulta, ao invés de tu mandar escrito sobre o questionário pré-consulta, faz um vídeo do veterinário responsável. Oi, fulano, aqui é o veterinário tal. Tô te mandando esse vídeo para te contar que eu tô te mandando abaixo um questionário pré-consulta que vai funcionar assim, assim, assado. Eu preciso muito que você responda esse questionário para eu ter mais noção do que está acontecendo com o seu pet. E assim, mais uma dica. Para consulta, é importante que você não dê banho no pet ou tire as feridas, para que eu possa avaliar o que realmente está acontecendo nesse caso, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco na clínica ou se for a domicílio, enfim, né? E aí tu molda esse script. Estamos esperando por vocês. Um grande abraço. Pronto, olha que legal. Vê se o teu cliente não vai amar receber um vídeo desse. Chegou o vizinho. Se vai amar um vídeo desse, porque é diferente, ninguém faz isso. Geralmente, gostou da ideia, Isa? Geralmente, os veterinários só confirmam a consulta, às vezes mandam confirmação, dando a possibilidade da criatura desmarcar ou não.
e deu. Isso já é diferenciação. Olha só. Comece a elencar, então, o que tu pode fazer. Um vídeo para uma consulta de dermato, um vídeo para uma consulta de nutrição, um vídeo para uma coleta de exames falando do jejum, um vídeo para avaliação, sei lá, neurológica, ortopédica, pré-cirúrgica, pré-anestésica. Quando tu faz isso, o que é legal? O cliente já se conecta com você porque ele já te conhece, ele já te vê, ele já conhece o teu jeito. Isso é diferenciação. Então é cuidar dos detalhes. E olha só, teve algo fora do comum? Inventar a roda? Fazer algo difícil? Não. É pegar, parar o celular, gravar e enviar. Então é isso que a gente vai fazer. Gostou, Renato? Ó, já comecem a fazer para vocês. Então isso é uma experiência com o cliente. Tudo que eu preciso entender é: oi, Gabi! Quais são as experiências do meu cliente que eu vou criar? Tá bom? Então, esses vídeos na confirmação da consulta é um ponto. Façam isso e me digam como é que tá a experiência desse cliente. E aí, depois que eu mandei o vídeo, ele chegou lá, eu ofereci o chá, tinha um espaço agradável para esse cliente. E aí, quando ele entrou na minha consulta, e aí, isso aqui é importante. Se vocês não fazem, presta atenção. O primeiro foco de vocês, a menos que seja uma emergência, o cachorro tá morrendo, que precisa focar no cachorro de cara, é o tutor. Senta com esse tutor, conversa com esse tutor e descobre o que está acontecendo. Depois vai para a anamnese física. Porque quando eu faço, inclusive nesse quebra-gelo que eu sentei, que eu acalmei, que eu conversei com esse tutor, é uma grande oportunidade de eu dar para ele de presente o chá de afeto. Põe o chá dentro de um cartãozinho dizendo que é o chá de afeto para ele beber com calma e com alma e junto com o pet. Vocês vão ver na cara dele, assim, ó, uma feição de tranquilidade incrível, porque o chá nos remete à casa da avó. Oi, Bru! Nos remete a cuidado, nos remete à cura. Não tem aquele chá de boldo desgraçado quando tu tem problema de estômago que a tua avó faz tu tomar. Então, é a mesma coisa, só que aí vai ser um chá de camomila, que é mais gostosinho, e pode ser pro pet, e pode ser pro tutor. Então, isso já impacta, já é diferente. E aí, tu sentou, tu conversou, parte para anamnese física. E é importante que nessa anamnese, você vá conduzindo o tutor, dizendo por quê. Então, agora eu tô aqui apalpando para ver se eu não sinto nada, assim assado. Por quê? Porque quando eu apalpo, agora eu vou auscultar. Por que é tão importante eu já auscultar? Eu sei que para você é básico, tu faz isso todos os dias, várias as vezes. Mas é importante que você faça isso explicando pro tutor, porque isso é o gatilho mental do porquê. Quando você fala porquê, a pessoa vai entendendo e internalizando tudo que você está falando. E aí quando tu diz, então, vai ser necessário nós fazermos os exames tal, fazer um PCR porque eu estou suspeitando de tal coisa que eu percebi na anamnese, tá? Então vai lá, a gente já vai fazer a coleta, ou eu preciso que tu venha amanhã, não sei se tem jejum, PCR, mas enfim, amanhã tal hora, 12 horas de jejum, te encontro aqui. Tá bom? E vai conduzir. Então, agora, quais são as nossas metas? Crie metas. Gamifique esse atendimento. Cria metas. Então, a nossa meta agora é coletar amanhã em jejum. Ele não pode deixar de coletar amanhã. Por causa disso. Se nós não fizermos os exames e, de repente, for o que eu tô pensando, vai acontecer isso. Começa a descrever o cenário pro cliente. E aí, tu fala, e aí, de 0 a 5, qual é o teu comprometimento com esse tratamento? Com o teu pet? É quando tu joga, porque qual é o problema do veterinário? Isso é uma diferenciação. Ele abraça o problema para ele, fica bem agarrado, assim, de resolver o problema do pet. Só que a verdade é que o pet só vai ser bem tratado se o tutor resolver o problema. Então esse é o momento que eu desenho o problema,
faço uma fitinha de presente e ponho o problema no colo do tutor, porque é ele que vai resolver. Tu vai prescrever, tu vai tratar, tu vai dar as metas. Mas se ele não estiver comprometido, se ele não tiver ciência do comprometimento dele, não vai funcionar. Então esse é o momento que tu pergunta, de 0 a 10. Qual é o teu comprometimento com esse tratamento e com esse pet? Dificilmente tu vai ouvir 10, tá? Ele vai dizer, é 8 porque eu trabalho muito. É 7 porque eu não tenho muito tempo. Então joga o problema pro colo do cliente, faz ele ter ciência disso. E aí tu conduz e sempre finaliza com um patrocínio positivo. Dando um mimo, dando um certificado de valentia, dando uma estrelinha de pet comportado. Primeira live que assisto, achei a abordagem bem bacana. Faço várias coisas que você sugeriu e vou incluir outros. Que bom, Isabela, que bom. Depois tu me conta como é que foi pro teu cliente. Então, essa é uma forma de eu trabalhar as experiências do meu cliente. Outros pontos que eu posso trabalhar com o meu cliente são os 5 sentidos. E tem algo que é muito legal, que é chamado cromoterapia, que até inclusive é uma aula bônus que tem no curso Marketing para Veterinários com a Rafa, que até aconteceu nessa segunda agora para a última turma, e ela deu uma ideia muito legal que eu vou compartilhar com vocês. Vocês querem? Vou compartilhar. Porque a cromoterapia, segundo o que a Rafa me disse, além de ser visual, é uma terapia vibracional. Então, às vezes, é interessante, ao fundo das minhas costas, no meu consultório, ter uma luz azul ou verde. Por quê? Porque acalma o pet e o tutor. Por mais que esteja fraquinha, que ele não veja tanto, é vibracional, então ele vai sentir a vibração daquela cor e aquilo de alguma forma vai acalmar esse pet, acalmar esse tutor. Inclusive, ela trabalha muito isso em treinamento de pets que convulsionam. E segundo ela, tem um resultado muito legal. Então, olha só, deixa eu botar no silencioso, eu estou causando experiências no meu cliente. E olha só que bacana, para pensar, em outro lugar, ele teria uma experiência tão legal como com vocês? E aí, quando eu tenho toda essa experiência, quando eu estou sentindo todo esse acolhimento, toda essa preocupação em me acolher, eu compro. E esse é o ponto. E quando eu tenho toda essa experiência, o que mais acontece? Eu não vou achar caro, eu não vou questionar o teu tratamento, eu não vou te comparar com outro colega. Então, isso também te protege. Diferenciação é experiência do cliente. Também com coisas simples. Deixa eu ver minha cola. E aí, a gente tem outro ponto aqui para nos ajudar na diferenciação. A gente tem que entender que marca não é o logotipo. Marca é aquilo que falam na sala quando nós não estamos lá. Do nosso negócio, da gente. E aí a gente tem os pontos de contato da marca. E um dos pontos de contato muito importante é o ponto de contato visual. E aí o logotipo faz parte do ponto de contato visual. Então, quando eu consigo personalizar a minha comunicação, isso é uma diferenciação. Clarice, como assim? Será que eu consigo fazer balinhas personalizadas para que o cliente veja a minha marca em todos os cantos da minha empresa? Ou a domicílio eu entregue balinhas personalizadas, chá de afeto personalizado, a carteira de vacina, o certificado de valentia, a certidão de nascimento para uma consulta pediátrica? Será que quando ele vai sair com todos aqueles receituários, aquela receita, os papéis, solicitação de exame, eu não teria uma pastinha personalizada para ele carregar tudo aquilo e guardar tudo que diz referente ao pet com a minha marca? Será que eu não conseguiria fazer, por exemplo, um difusor, esse aqui é aromaterapia, de lavanda, personalizado com a minha marca? Para ele ter, onde tudo que ele vê que remeta a coisas boas, a calma, cheirinho gostoso, tenha a minha marca. Então, quanto mais eu personalizo tudo que está ao redor do meu cliente, que eu vou trabalhar com esse cliente, melhor. Por quê? Quanto mais eu vejo a tua identidade visual em tudo que eu toco, que eu bebo, que eu pego na tua clínica, mais ela vai
focar no meu inconsciente. Se eu vejo a cor da tua marca em algum lugar, eu vou lembrar de ti. Se eu vejo algum símbolo, algum desenho similar à tua marca, eu vou lembrar de ti. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que um ponto de contato visual, estar sempre tudo personalizado, é importante. Olha só, a minha camiseta, tem um monte de gente que me pede, ó, todo veterinário é um empreendedor. E aí tu vira aqui, olha aqui, prazer, veterinário, vet empreendedor. Essa é uma camiseta que eu gosto de usar muito para palestrar e que às vezes eu sorteio nas minhas palestras presenciais. Saudades, né? De ver vocês de pertinho, fisicamente. Mas não é possível. Então, ter esse cuidado de ter tudo personalizado é uma diferenciação também, inclusive no uniforme. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente vai deixando, não, usa do fornecedor que me deu de brinde, usa um jaleco qualquer, usa o jaleco da faculdade mesmo, e aí a gente vai deixando e cada um vai ficando de um jeito. E aí como é que eu vou caracterizar a minha marca, criar uma experiência de marca e criar uma diferenciação se cada um tá de um pelo, cada um tá de um jeito? Não, eu preciso ter cada vez mais padronizado, eu preciso ter personalizado, inclusive o atendimento com o cliente. Será que o lembrete, eu não consigo fazer um layout no Canva, onde toda vez que eu tiver uma consulta, eu só mudo o nomezinho do cliente lá em cima e mando personalizado? Isso é uma experiência, isso é diferenciação. Toda vez que eu tenho um Vet Time, que é a mentoria, a consulta do Vet Empreendedor no 1 a 1, eu envio alguns materiais personalizados. E todo veterinário me fala, nossa, que legal! Por quê? Por que é tão importante a gente personalizar a nossa marca, sobretudo, o máximo que a gente conseguir com o nome do cliente? Porque o som mais doce para os nossos ouvidos é o doce som do nosso nome. Quem é que não gosta de ouvir a pronúncia do seu nome? Então a gente tem que entender por que é tão importante que a gente possa personalizar esse material, sobretudo, além da nossa marca, com o nome do cliente. Isso vira o jogo de relacionamento, de conquista com esse cliente fantasticamente. E é algo tão simples, tão fácil de fazer, e é uma baita diferenciação, porque isso faz com que o cliente se sinta cuidado, faz com que o cliente se sinta acolhido. Então isso é muito, muito importante. Que nem se alguém acompanha aqui o Vet Empreendedor há mais tempo, eu falei de um estúdio, uma esmalteria que eu fui, que tinha toda uma experiência, tinha hidromassagem para os pés. Eu cheguei com hora marcada, ela já me chamou pelo nome na porta. Nossa, tu é a Clarice, né? Tu tá marcado para tal hora, tal. Eu disse, nossa, sabe meu nome? Quando na verdade é porque ela olhou na agenda, entrei naquela hora, só podia ser eu, né? Então, tudo isso é uma experiência do cliente, é uma diferenciação. Eu prefiro ir lá pagar um pouquinho mais caro e ter toda essa experiência como cliente. Entende a diferença? Faça com que o cliente de vocês sinta a mesma coisa. E aí, depois que eu entendi tudo isso, vocês vão ter ainda clientes ou pessoas que não gostem. Vocês vão ter clientes que não curtam. Vocês vão ter clientes ainda reclamando ou fazendo algo negativo. E aí esse é um momento, por exemplo, a gente trabalha só com agendamento. E aí vai chegar aquele cliente que não vai querer ser encaixe, que ele não vai querer esperar um encaixe, ainda vai reclamar. Por um lado, vai ter vet que vai ficar chateado. Pô, chegou aqui, tava tudo agendado, não tem como encaixar. Ou a gente propôs ele esperar um pouquinho para rolar o encaixe. E ele não quis esperar e foi embora. Muito vet vai ficar chateado que não deu conta, que não conseguiu. Mas eu ainda diria que esse não é o cliente que eu quero dentro da minha clínica. Se o cliente chega lá, não agendou o horário, não quer esperar um encaixe e ainda sai falando mal, é porque ele não vê valor no seu trabalho. Esse é o tipo de cliente, a menos que seja uma emergência, né? Porque, sei lá, foi atropelado, enfim, mas um cão que é uma consulta, não é uma emergência, e acontece isso, esse é o momento que a gente tem que entender que a gente precisa sim demitir clientes. Quando eu entendo que eu preciso demitir clientes, o jogo vira, porque eu atendo quem eu quero. Eu não preciso atender aquele tipo de cliente que não me valoriza, que chega lá, é mal educado com a minha secretária,
que não é capaz de... Vai no médico e espera 2 horas. Agora vai no veterinário e espera 5 minutos. Como encaixe, ainda sai falando mal. Será que esse é um cliente que vai valorizar, que vai aderir ao tratamento, que vai aceitar os exames, que vai ser um defensor da minha marca? Não vai ser. Demita esse cliente com o coração leve. Sabe aquela história que tem coisas que não é perda e sim livramento? Isso acontece com os clientes. Eu defendo que nós devemos amar os nossos clientes, que nós devemos recepcioná-los, que nós devemos ter hospitalidade com eles. Mas eu não posso fazer disso um sofrimento para mim quando tem um cliente que não merece essa hospitalidade. A gente tem que ter essa ciência também. Uma coisa é eu ter hospitalidade para me preparar para receber esse cliente. Outra coisa é um cliente chegar destruindo tudo isso. Então a gente tem que saber ter esse feeling, essa, como diriam uns e outros, essa malemolência para rebolar no nosso negócio, tá? Então entendam que sim, será necessário demitir alguns clientes no momento que a gente inicia a diferenciação. Isso é muito importante. Quando eu tenho claro o meu cliente, o meu porquê, o meu objetivo, eu vou demitir clientes. Faça sem dó. É difícil, mas quando tu demite aquele que não interessa, tu vai ver a diferença que é atender só quem te valoriza, tá? E aí depois que eu entendi que eu vou demitir clientes, eu vou entender uma coisa. Qual é o meu foco? Qual é a minha entrega de valor? Clarice, como assim? Qual é o meu foco? Por exemplo, a Disney tem uma taxa de fidelização de 70%, ou seja, cada 10 pessoas que vão lá, 7 voltam. E é a Disney, com preços Disney, com tudo Disney. Mas ela tem um propósito, ela tem um foco, gerar felicidade. Então, tudo que eles fazem lá é com foco em gerar felicidade. E aí eu preciso entender qual é o meu foco dentro do meu negócio. É gerar felicidade? É causar lembranças memoráveis? Quando eu tenho isso claro, eu começo sempre a alinhar as minhas ações de acordo com isso. Então, beleza, eu quero gerar lembranças memoráveis. Então, tudo que eu vou fazer, desde lá do atendimento das redes até a consulta e depois da consulta, vai ser focado em gerar lembranças memoráveis, inclusive nas perdas desses tutores. Clarice, como que eu gero uma lembrança positiva, uma lembrança memorável numa perda, numa eutanásia, numa morte? Cuidando desse cliente. Uma coisa que a gente faz na clínica e sempre gera muito patrocínio positivo é entregar uma flor com um cartãozinho dizendo que saudade é o amor que fica. Que agora eles têm uma lembrança eterna desse pet e que eles cuidem dessa plantinha e ponham num lugar que esse pet gostava de ficar. Isso gera uma comoção, isso gera um agradecimento do cliente gigante. E sempre acaba rolando post no Facebook, no Instagram, agradecendo a equipe. Por quê? Porque a gente sempre quer ter experiências memoráveis com o nosso cliente lá na clínica. Então, tudo que a gente vem fazendo, trabalhando e planejando é focado em gerar lembranças e experiências memoráveis. Então, qual é o teu foco? Se eu definir o meu foco, todas as ações vão girar em torno desse foco, inclusive o treinamento da equipe, tá? E aí, quando eu definir qual é o meu foco, eu vou focar no sentimento do cliente. Como que eu faço nos sentidos, né, do cliente? Olfato, paladar, audição e visão. Como que eu faço isso? E tato, né? Como eu falei, personalização, tudo tem a nossa marca, inconsciente. Olfato, aromaterapia, quais os cheirinhos que eu posso desenvolver um cheiro só meu? Posso, de repente, para cada situação da clínica, ter um cheiro. Pós-cirúrgico, ter canela para estimular a acordar. Lá no consultório, um cheirinho de lavanda quando o cliente está chegando, ou de camomila. Na recepção também, para já ir acalmando o pessoal. Então,
que eu posso fazer para que eu consiga ter essa lembrança olfativa com o meu cliente? Lá na Disney, por exemplo, por mais que não estejam vendendo pipoca em determinado horário, eles sempre estão gerando cheirinho de pipoca. Por quê? Lembra, foco, lembranças memoráveis. Quando a gente sente cheirinho de pipoca, geralmente a gente remete a coisas boas, né? A filme, a cinema, a infância. Então, como eu quero ter lembranças memoráveis, gerar felicidade, eles pensam inclusive no aroma. E o que vocês podem fazer? Tranquilidade, segurança, quais aromas combinam com isso? Quais cores combinam com isso? E além disso, a gente pode trabalhar o paladar, ter a balinha personalizada, ter um chazinho, ter um suquinho de repente, ou uma água saborizada naquelas suqueiras, ou ter que mais, né? Um café gostoso esperando por esse cliente. Tato, coisas que ele vai levar, que ele vai tocar, a papelaria, o certificado, de repente tem aqueles negocinhos que tu põe na coleira, que são difusores de coleira também. Isso é muito legal. E aí eu tô fazendo o tato e o olfato, criando uma experiência, estou me diferenciando com esse cliente. E quando eu falo de sentidos e sentimentos, eu tenho que trabalhar muito claro. Lembra ali do foco da clínica? Trabalhar esse foco. Se o meu foco é prevenção, tem um seguidor do Vet Empreendedor, que se não me engano é Família Animal, o nome da clínica dele. E eu sempre falei muito de gamificação. E ele me dizia, Clarice, eu gamifiquei meu atendimento da prevenção. Eu criei uma forma de acumular pontos que conforme ele vai trabalhando ainda mais a prevenção desse pet, ele acumula pontos. E conforme ele vai acumulando pontos, ele vai retirando prêmios. Então eles ficam competindo entre si, porque aí tem lá o cronograma de quem tem mais pontos e dizendo, e agora o que eu vou tirar de prêmio? Porque está pondo a prevenção em dia, check-up, vacina, vermífugo, antipulga. Então uma somatória, ele gamificou a prevenção. E aí o cliente é instigado a participar disso, a retirar prêmios, a competir com os outros clientes, acaba virando uma grande brincadeira. E quem ganha é o pet que está saudável e é a empresa que está conseguindo chegar no seu objetivo de ter bem-estar animal e bem-estar humano. Olha só que interessante. E aí quando eu trabalhei todo esse sentimento, que eu acolhi, que eu gamifiquei, me diferenciei de uma forma simples, mas que ninguém faz, o cliente compra cada vez mais. Ele vira meu defensor de marca, ele me indica, eles querem estar comigo. E aí depois que eu trabalhei isso, eu tenho que trabalhar o encantamento. Tudo isso, na verdade, que a gente conversou até aqui é encantamento. Eu sempre tenho que ter em mente relacionamento com o meu cliente. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que entender que relacionamento são sempre, anotem isso, negócios disfarçados. Toda vez que eu mantenho um relacionamento ativo, eu tenho oportunidade de fazer negócios. Isso tem que estar claro para vocês. Mantenham o encantamento, mantenham o relacionamento com o cliente de vocês sempre. E aí uma forma de eu ter isso, de eu ter um porquê muito forte, é eu criar a minha tribo. Clarice, como assim a minha tribo? Eu tenho a minha tribo. Todos os veterinários e empreendedores fazem parte da minha tribo. E você? Qual é a tribo da sua clínica? Será que eu tenho a tribo dos pet lovers? Será que eu tenho a tribo dos tutores que cuidam dos pets? Qual é o nome que eu posso criar? Cria um nome para a tua tribo. Cria um nome para aqueles clientes que estão em dia. Cria uma classificação. Porque quando eu tenho, por exemplo, eu tenho o Pedro Superti, que tem as ovelhas negras. Tem o Érico Rocha, que tem a classificação dele do faixa preta, do faixa marrom. Então cria isso. Identifica na tua persona coisas que eles gostam de fazer, que está ligado diretamente, e cria a tua tribo e cria a tua classificação. Olha que bacana. Todo mundo que faz parte de uma tribo, que gosta daquilo, quer ter um nome, quer pertencer, porque isso é o gatilho mental da comunidade. Nós queremos pertencer, fazer parte de algo. E da minha tribo,
Só faz parte quem é empreendedor, quem persiste, quem consiste no seu negócio e quem faz até dar certo. Esse é um veterinário empreendedor, um verdadeiro veterinário empreendedor. Porque não é gostosinho empreender, não é fácil. A gente tem muito desafio, muito perrengue. E para ser um vet empreendedor, a gente enfrenta isso dia após dia. Porque a gente tem um porquê muito forte, a gente tem um objetivo muito forte com o nosso negócio. Nós estamos comprometidos com esse porquê. E esse cara que faz isso faz parte da minha tribo. E qual é a tribo do teu negócio? Para e pensa, tá bom? Vete, ó, 1 hora de live praticamente. Espero ter te ajudado e ter te dado a base para diferenciar o teu negócio na veterinária. Espero que tu consiga aqui aplicar cada ponto e diferenciar. Não esquece de voltar e me contar sobre isso. Se tu quiser de repente ter o meu olhar dentro do teu negócio para saber o que ele está funcionando e te direcionar o caminho certo, te dar cronograma de ação, fazer tua análise de mercado, tá rolando a agenda aberta para o Vet Time, que é a consulta do Vet Empreendedor no teu negócio, é uma mentoria 1 a 1. Para acessar, é só ir lá no link da descrição do perfil e escolher a opção Quero um Vet Time, tá bom? Espero ter te ajudado, espero que tu aplique pelo menos 2 desses passos para te diferenciar de vez no teu mercado. Então, Vets, agora boa noite, bom descanso, um grande beijo e como eu sempre encerro todas as nossas conversas, empreendam veterinários!